nos socorre nos momentos de aflição, de dor, de aperto. E nós queremos, Senhor Deus, nessa noite, te agradecer por mais essa oportunidade que nos concede. Porque estamos vivos, estamos respirando. Senhor, alcança os nossos lares, os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos cônjuges. Visita, Senhor, meu Deus, a cada um, Senhor, meu Deus, que precisa de uma restauração, de uma cura, de libertação, de uma provisão, de uma porta. Senhor, segundo as necessidades de cada um, tu sabes. Quanto a nós, Senhor, meu Deus, receba o nosso culto nesta noite. Que seja um culto racional, que seja um culto inteligente. Alcança aqueles que estão na nossa live, nas redes sociais, acompanhando este culto, cultuando conosco. Oh, Senhor, tu nos conhece por dentro e por fora, sabe das nossas necessidades. Visita-nos, Senhor, neste momento, Senhor, nos envia a cura até o seu meio, a restaura. Nós repreendemos agora toda a dor, todo incômodo, Senhor, tudo aquilo que vem para entristecer, para causar dor. E é no nome de Jesus Cristo que nós repreendemos toda enfermidade. Alcança, Senhor, meu Deus, oh Deus amado, a cada um que está no leito de enfermidade. Oh Deus, manifesta o teu poder e a tua glória. Alcança, Senhor, meu Deus, a lei, os seus filhos, Silvio, Jonathan, no seu trabalho. Alcança, Senhor, a Eunice, seu esposo. Visita, Senhor, meu Deus, aquele irmãozinho ali do Rio de Janeiro que está entre nós. Acalma o seu coração, traga paz, dê direção. Que o teu Espírito possa direcioná-lo, aconselhá-lo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, quanto a nós queremos te pedir que tu fales conosco nesta noite. Fala acerca da tua palavra, nos ensina mais uma vez, edifica as nossas vidas, acrescenta a nossa fé. Toma conta deste culto, toma conta das nossas vidas. Nesses momentos que estivermos aqui, em contato com a tua palavra, Senhor, quando a ti, tu possas nos surpreender, Senhor. Tu possas fazer algo novo sobre as nossas vidas, Senhor. Nos ensinando, nos alicerçando nesta rocha chamada Cristo. Fala conosco, abre a porta da palavra, Senhor. Traga discernimento, entendimento, sabedoria. Que esta noite seja uma noite de bênção para as nossas vidas e para a vida de todos aqueles que estão tendo acesso através das redes sociais. Alcança-nos. Tu és o Deus de perto e o Deus de longe. Socorre a cada um que precisa nesta noite, pois tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Quero cumprimentar os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nas redes sociais. Mais um culto de ensino, né? Mais uma quarta-feira. Já estamos no mês de setembro, mês 9, né, Diago Deus? Já estamos caminhando para o final do ano. O ano já está chegando ao seu final. A gente já está sentindo cheirinho de festa. Mas o maior presente que recebemos é que todo dia o Senhor nos concede o fôlego de vida. Eu sei que tem muitas pessoas que estão cansadas, os dias são trabalhosos, os dias são difíceis, pesados, mas em todos eles o Senhor está conosco, nos fortalecendo. Eu quero pedir para que os irmãos fiquem de pé. Queremos fazer a oração de abertura, já fizemos o nosso devocional individual. Agora queremos orar para darmos início a esse culto. E até o findar deste culto, eu tenho certeza que Deus falará ao nosso coração, nos aconselhará, nos direcionará, e eu tenho certeza que será bênção. Você que está aí nas nossas lives, na live do Facebook, no canal do YouTube, acessando este culto, feche os seus olhos por um minuto, se isso for possível.
E agradeça a Deus por mais um dia. Se você está no trabalho, agradeça a Deus pelo trabalho. Se você está no aconchego do seu lar, agradeça a Deus por ter um lar, por ter um teto, por ter uma família. Vamos orar a Deus para darmos início a esse culto. Amado e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor meu Deus, por essa noite. Uma noite quente, Senhor. Uma noite, Senhor meu Deus, em que o cansaço é evidente, ó Pai, por causa do dia fastigante, ó Pai. Mas nós queremos te agradecer por essa oportunidade de poder estar na tua casa, de poder, Senhor meu Deus, pisar nos teus atos, porque é bom estar na tua casa, Senhor. É bom poder estar na tua presença, Senhor. É bom poder te ouvir, Senhor, e por isso nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer por cada um internauta, Senhor, que está nas redes sociais acompanhando este culto, cultuando assim conosco, ó Pai. Queremos te agradecer pelos irmãos que estão presentes, Senhor, que deixaram seus lares para poder ouvir a tua voz. Senhor, fica conosco, que teu Espírito tenha liberdade em nosso meio, que teu Espírito ministre ao nosso coração nessa noite, ó Pai, que nos edifique, que fortaleça a nossa fé e nos conceda perseverança. É isso, meu Senhor, o que nós te pedimos, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém, queridos? Amém. Podem se assentar? Eu quero ler o texto bíblico e depois desse texto eu quero entregar a Deus um louvor. Hoje eu estou com vontade de louvar o hino da harpa. Pode procurar a harpa e a gente vai louvar junto, Dionísio. No final dessa Bíblia aí tem harpa, mas eu acho que eu quero louvar hoje o 77, que é um dos louvores da harpa que eu gosto, porque ele traz para mim uma canção profética, né? É profética, é aconselhadora. Eu gosto muito do hino 77 da harpa cristã. Daqui a pouco nós vamos apresentar no altar de Deus esse louvor para darmos início a mais um culto de ensino nessa noite. O texto que eu quero ler hoje, que é o texto onde nós vamos meditar, hoje não tem esboço, hoje nós vamos nos aconselhar com aquilo que Tiago nos ensina aqui no capítulo de número 4. Se você tiver um exemplar bíblico, abra aí. Se você tiver somente o celular, abra aí o seu aplicativo bíblico, que eu sei que se você é cristão, você tem um celular, você deve ter um aplicativo da Bíblia aí. Não é possível que você não tenha. Não é possível que você tenha tantos aplicativos e você não tenha um aplicativo da Bíblia ainda no celular. Então, se você o tem, abra ele na carta do apóstolo Tiago. Para quem não sabe, esse Tiago aqui, ele é irmão de Jesus, e os seus relatos são verdadeiros, que ele presenciou muito daquilo que ele escreveu. E no capítulo de número 4, ele diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Amém, querido? Vou deixar só essa leitura e eu já quero entoar o canto. Procura aí o 77 da harpa aí, o Dionísio. Eu vou abaixar o fundo musical ali. Estou na praça. Não. Eu vou abaixar o fundo musical ali e você abaixa para mim, por gentileza. E a gente vai apresentar esse hino de louvor a Deus. 77 da harpa cristã. Achou aí, Dionísio? Tá chegando, já tá. Não, aqui tá no 500. Vai lá para trás, lá, 77, para você acompanhar. Eu quero ouvir essa voz zerona que o Dionísio tem. Ele fica tímido na hora que a gente está louvando, mas hoje eu quero que ele. 177. Não, é 77. Está chegando aqui. Aqui está no 120.
73 está para cá, 77. Procura aí, gente. 73. Não, já passou. 74, 77 aqui. É, isso daí. Eu sei a maioria das estrofes dele de cor, mas pode ser que eu fale, né? Mas aí vocês me ajudam, tá bom? Vamos lá? Querem nesse mundo ser um vencedor, querem tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre igual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deves tu guardar, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não se cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, em contato com teu Salvador. Vamos, gente, animar. Deixe que o Espírito implante em teu ser, tua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás, pela senda alegre tu caminharás. Obrigado. Lindo em contato. Vou voltar aqui que eu errei a estrofe, hein? Deixe que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador.
por que a gente bebe água no altar. É por causa disso. Para se der aquele pigarro, né, aquela falha, você joga a água, dá uma molhada na garganta e prossegue. Tem gente, Dionísio, que prega disparado, não para, não toma água, e eu fico admirado com essas pessoas. Eu falo um pouquinho, eu já tenho que molhar a garganta. Você viu aqui que eu não tinha aberto a água e a garganta foi embora. Mas entregamos o louvor a Deus. Queridos, a pedido de muitos irmãos, os irmãos principalmente que acompanham a live, me falaram: Edson, a gente queria contribuir com os cultos. A gente acompanha o culto aqui, a gente assiste, mas a gente queria ofertar, mas a gente está à distância. Por que você não cria o QR Code? Criamos o QR Code. Criamos, e se você está na live, você já está vendo do lado aí. Eu queria até ver no momento da oferta, eu quero orar agora por você que vai abençoar a casa de Deus, você que vai ofertar. Eu queria até que, se você estivesse aí, você fizesse o teste para falar para a gente se está funcionando direitinho. Está aparecendo na live aí, não está, o QR Code? Então, eu quero, você que está aí assistindo, tendo acesso, você aponta, você sabe como funciona, né? Você abre o seu aplicativo de banco, vai lá no Ler QR Code e você aponta na tela do seu celular ou do computador, onde você estiver assistindo, faz a sua oferta e depois você fala pra gente se deu tudo certo, se está tudo ok, tá bom? Porque a gente contratou uma empresa para gerar esse QR Code, trouxemos para a igreja também, para ficar mais simples, né? Teve segunda-feira, né? Segunda-feira os irmãos, cadê o QR Code para me dar a oferta? Eu falei, a gente não tem. Ele falou, poxa, tem que ter o QR Code que é mais simples, é mais fácil. Então a gente criou para que você possa abençoar a obra de Deus, tá bom? Eu quero que os irmãos fiquem de pé, eu quero orar pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor. E se você puder fazer esse teste para a gente aí, você que está acompanhando a live, eu fico grato, tá bom? Faz a sua oferta aí, através do QR Code, porque se funcionar, então a gente já fica tranquilo quanto a isso. Amado e eterno Deus, eu quero agora, Senhor, te pedir que Tu possas alcançar todos aqueles que precisam de um socorro financeiro, Senhor. Os dias são maus, parece que vivemos num mundo, Senhor, que nós trabalhamos para almoçar e guardar para poder jantar, Senhor. Os dias são difíceis, são muitos encargos, Senhor, muitos impostos que pagamos. E no final do mês, muitas vezes nos sobra, quando não fica conta atrasada, Senhor, para o próximo mês. E essa é uma realidade de muitas pessoas, Senhor. Mas a Tua palavra diz, Senhor, meu Deus, que se nós obedecermos a Ti, se nós honrarmos o Senhor com as nossas ofertas, Senhor, o Senhor repreenderá o migrador, o cortador, o destruidor da vida financeira do Teu povo. E nós acreditamos na Tua palavra, Senhor. Porquanto eu quero te pedir agora, que aonde estiver agora, Senhor, meu Deus, uma pessoa precisando de um socorro financeiro, que Tu possa, Senhor, olhar para o Teu coração, porque sabemos, Senhor, meu Deus, que o coração diante de Ti chega primeiro do que a oferta. E faça, Senhor, meu Deus, prosperar, Senhor. Abra a porta que precisa ser aberta. Multiplica a farinha da panela e o azeite da botija, Senhor. Que as Tuas bênçãos estejam sobre a vida desta pessoa. Nós te pedimos isso em oração, Senhor, crendo na Tua palavra, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém, queridos? Amém. Você que vai contribuir pode fazer a sua oferta. E eu quero já dar uma entrada aqui na palavra, o tempo já está ruindo, né? Hoje eu quero meditar acerca dos conselhos do apóstolo Tiago. Tiago, irmão de Jesus, que assistiu de perto muitos feitos, e depois, na sua velhice, ele resolve escrever essa carta, e ele não escreve uma carta para uma igreja específica, mas ele menciona todas as 12 tribos dispersas entre as nações. Você vê que ele começa essa carta dizendo isso, eu, Tiago. Aí ele cita as duas posições dele, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Embora ele seja irmão do Senhor, ele aqui se coloca no lugar de servo de Jesus. E ele escreve dizendo as 12
tribos dispersas entre as nações, saudações. Não está ótimo assim, está ótimo. Então, o apóstolo Tiago, quem lê as cartas de Tiago, ou a carta do apóstolo, vê que ele cita muitas coisas que são reprovadas por Deus e que são coisas que nós fazemos. Quando eu digo nós, eu estou me colocando no pacote de ser humano, porque como a gente faz coisas erradas, mesmo na fé. Porque essa carta aqui, Diácono Dionísio, não foi para o incrédulo, não foi para o ímpio, mas foi para aqueles chamados por Deus, aqueles que têm promessa de Deus. Algumas escolas teológicas chamam essa carta de carta universal, assim como a de Hebreus. Por quê? Porque é para todas as gerações. Porque são práticas de vida que agradam a Deus. E no capítulo número 1, ele trata de provas, tentações, ele distingue uma coisa de outra, porque uma coisa é prova, uma coisa é tentação. No capítulo número 2, ele fala da proibição, da acepção de pessoas, a gente selecionar pessoas para isso ou para aquilo, desprezar outras, colocar de canto, não valorizar. Ele trata sobre essas coisas. No capítulo número 3, ele trata sobre o domínio da língua. Inclusive a irmã de segunda-feira aqui pregou alguma coisa relacionada a isso no culto de oração, porque esse membro atrapalha muito a gente. Mas no capítulo número 4, que é onde eu quero meditar com os irmãos hoje, ele fala da submissão a Deus. E ele parece que pega aqui os irmãos reclamando de muitas coisas que não conquistam, de muitas coisas que eles desejam, mas não obtêm. Parece que eu vejo eles reclamando, e aí o Tiago começa a observar e começa a falar algumas coisas. Como o pai que senta o seu filho e fala: olha, você sabe por que aconteceu isso? É por causa disso, disso e disso. É que nem a minha saudosa mamãe. Você sabe como a minha mãe corrigia a gente? Não era pegando e batendo somente. Batia bastante, viu? Porque naquela época podia. Naquela época não tinha lei que defendia a criança fazer o que quer e os pais não podiam corrigi-las. Mas a minha mãe sentava a gente aqui e falava: você sabe por que você vai apanhar? Você vai apanhar por causa disso, disso e disso. Porque a criança precisava saber por que ela estava sendo corrigida. Qual foi o erro que ela cometeu para não cometer posteriormente. Eu vejo aqui o apóstolo Tiago falando algumas coisas acerca da reclamação, da murmuração do povo. E ele começa a carta dizendo assim: de onde vêm as guerras e contenda que há entre vocês? Você está reclamando de guerra, de contenda, de luta? Então responde para mim, de onde está vindo? E ele mesmo responde aqui no verso, nós vamos ficar com a Bíblia. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então ele está dizendo assim: rapaz, isso aí que você está passando é consequência daquilo que está dentro de você, é consequência das suas atitudes, das suas ações, das suas decisões. E é uma verdade, Dionísio, é uma verdade, missionária, é uma verdade, meu irmão. Às vezes a gente quer reclamar da vida, quer reclamar de Deus, quer reclamar de todo mundo, mas a gente só está passando pelas consequências daquilo que um dia a gente escolheu. Aí eu comecei a meditar assim nas palavras de Tiago, e eu comecei a fazer uns rabiscos. De algumas coisas que não pode acontecer na vida do cristão.
até adiantar a minha fala, que eu iria falar um pouco mais à frente, mas não sei se eu vou conseguir chegar lá por causa do tempo. O apóstolo Tiago diz assim: olha, vocês têm que saber de quem vocês querem ser amigo. Vocês têm que saber de quem vocês querem ser amigo. Ou vocês são amigo do mundo, ou vocês são amigos de Deus. Não dá para ser amigo dos dois. É isso que o Tiago está dizendo. Ele vai dizer posteriormente. Mas como eu não sei se o tempo vai permitir que eu chegue lá hoje, então eu já vou falar aqui dessa escolha que a gente tem que fazer. Eu, você, vocês e vocês aí nas redes sociais. A gente tem que decidir. Não dá para ficar em cima do muro, Dionísio. Quem está em cima do muro não está de lado nenhum. Quem fica em cima do muro não está de lado nenhum, nem do lado de fora, nem do lado de dentro. Mas com Deus a gente tem que ter decisão. Quando a Bíblia diz aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus, não está falando inimigo de Deus na questão de lutar, de guerrear, até mesmo porque não daria. Quem é que vai guerrear com Deus? Quem é que vai lutar com Deus? Quem é doido? É derrota, não é certa. Mas fala dos conceitos, gente. Da mentalidade. Muita gente seguindo a mentalidade do mundo, seguindo desejos do mundo e querendo ser amigo de Deus. O texto é bem claro: aquele que se constitui amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Porque os conceitos de Deus são outros. O conceito do mundo, o que o mundo tem como conceito de família hoje? Fala para mim. Não precisa falar. Não precisa, você já sabe. O que o mundo pensa sobre família é diferente do que pensa Deus. O que o mundo pensa de valorização de pessoas é diferente da forma que pensa Deus. Então, ou a gente fica de um lado com os conceitos do mundo, ou a gente fica do outro, que é o lugar certo, os conceitos divinos. É isso que o Tiago está dizendo aqui. E uma dessas coisas que não pode acontecer, não pode existir na vida da gente que segue a fé, é essas coisas, guerras e contendas. A gente não pode viver em contenda, a gente não pode viver em guerra, gente. Porque todo mundo, numa discussão, quer ter razão. O Tiago está dizendo assim: olha, não adianta vocês viverem reclamando que é isso, que é aquilo. Da onde está vindo isso? Da onde está vindo essas contendas? Da onde está vindo essas guerras? Não é de dentro de vocês mesmos? Essas guerras não são produzidas por vocês mesmos? É isso que o Tiago está dizendo. Nós vamos ficar com a Bíblia, irmão. Vamos ficar com a Bíblia, que é melhor. Aqui não tem por que inventar nada, gente. A Bíblia é clara na sua escrita. Não precisa ser muito inteligente para interpretar o que o texto está dizendo. O Tiago está aconselhando a gente hoje. Para de tanta guerra, de tanta confusão, de tanta contenda, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Eu lembrei do episódio, não sei se dá para me dar uma pincelada nisso, do episódio de quando Davi foi levar lá a comida dos seus irmãos, a pedido do seu pai. E a gente já conhece o contexto histórico, que quando Davi chegou lá, o Golias estava saindo, estava desafiando a nação de Israel, pedindo alguém para guerrear com eles. E Davi se interessou. E Davi começou a perguntar, porque ele sabia que era um costume da época. Aquele que derrotava, aquele que ganhava uma guerra, o rei bonificava, dava alguma coisa. Ele sabia disso, então ele começou a perguntar para aqueles homens que estavam ali: peraí, quem vencer esse gigante aí vai ganhar o quê? Quem vencer esse gigante vai ganhar alguma coisa? O rei vai dar alguma coisa para quem vencer? Quando Eliabe ouve isso, o irmão mais velho de Davi, quando Eliabe ouve isso,
tempo. Vamos ler? 1 Samuel 17, 28. É melhor ler, né? Já que é um culto de ensino, então vamos folhear a Bíblia. 1 Samuel 17, verso de número 28. Diz assim: quando Eliabe, vou ler o 27. Vou ler o 27. Repetiram a Davi o que havia comentado e que lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Olha o Davi perguntando no verso de número 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? No 27, repetiram a Davi aquelas mesmas palavras: olha, é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele. Quando Davi ouviu ele falando com os soldados, perguntando o que vai acontecer para quem vencer esse gigante, Eliabe, o irmão mais velho, ficou irritado com Davi. Gente, quanta gente irritada com o seu irmão, porque o seu irmão tem mais disposição, tem mais coragem, tem mais fé. E disse assim: olha, ofendeu Davi. Por que você veio aqui com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Rapaz, os caras estavam 40 dias lá só vendo a batalha, recebendo insulto de Golias, não fizeram nada, não tomaram atitude nenhuma. Quando chega Davi cheio de fé, cheio de disposição para guerrear, para conseguir alguma coisa, o rapaz fica irritado com ele. O rapaz fica irritado e diz que ele é presunçoso, que ele veio ali só para ver a guerra. Rapaz, são guerras e contendas desnecessárias. Guerras e contendas desnecessárias. Muita gente guerreando. É o único exército que eu vejo, Dionísio. Isso eu vou falar aqui, ó, de olho aberto. E está gravado, vai ficar aí nas redes sociais. É o único exército que guerreia contra os seus próprios soldados. É o cristão. É um tal de guerrear contra o próximo, contra o seu irmão. E quando vem caído ou ferido, ao invés de dar a mão e levantar, eles pisam. Eles falam mal, eles apontam, eles acusam, quer acabar de matar. É o único soldado, é o único batalhão que eu vejo que guerreia contra os seus próprios soldados. E o Tiago está falando aqui: olha, essas guerras e contenda vêm de vocês mesmos, porque vocês são contendeiros. E uma das coisas que Deus detesta é a contenda. Deus reprova a contenda. E o Tiago está aqui ensinando os irmãos, falando: não adianta vocês reclamar, porque tudo isso que vocês estão reclamando aí é fruto de vocês mesmos, das suas decisões, das suas escolhas, do seu ponto de vista, porque vocês se fizeram amigo do mundo. Não dá para ser amigo de Deus. Ou é amigo de Deus e inimigo do mundo, ou vice-versa. Na verdade, a palavra aqui é de escolha. Você tem que escolher quem você vai seguir. Você vai abraçar quem? O mundo, com os seus sistemas, seus desejos, suas ideologias, as suas leis, ou você vai abraçar Deus? É o que Tiago está dizendo aqui. Olha, o Tiago continua falando aqui. Isso aqui, o Tiago está falando sobre submissão a Deus. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Olha, vocês cobiçam as coisas, mas não têm. Será que a gente vive essa realidade hoje ou só era o povo daquela época? Vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Olha o que o Tiago está falando para os caras aqui. Está falando: cara, não, você não vai culpar quem?
pelas coisas que sobrevêm sobre a sua vida? Se tudo isso sai daí de dentro de vocês mesmos. Vocês invejam as pessoas. É inacreditável a gente entender que um irmão tem inveja do outro irmão, às vezes até por causa de dom, tem inveja. Às vezes por causa de um chamado, de um cargo, de um talento, de uma habilidade, tem inveja. Loucura! Que loucura! Eu estou mastigando ainda a mensagem que o pastor Damião pregou aqui no domingo pela manhã da ceia, a respeito do corpo. Ele fez um comparativo, uma aplicação muito linda, muito sugestiva, muito verdadeira, dizendo, poxa vida, você já imaginou dentro do nosso corpo, todos os membros trabalham para que o corpo funcione. E o coração nunca desejou ser rim, o rim nunca desejou ser pulmão, porque ele sabe que ele foi feito para ser pulmão e ele vai trabalhar como pulmão. Só que o pulmão ajuda o rim ajuda o coração, e todos os órgãos ajudam o corpo a permanecer de pé. Que coisa linda, que aplicação linda! E o Tiago está aqui dizendo aqui, rapaz, vocês são invejosos, vocês são contendeiros. E essas coisas é porque vocês desejam ser amigos do mundo e automaticamente se constituem inimigo de Deus. Vocês não gostam das coisas de Deus. Vocês acham que as coisas de Deus são ultrapassadas, não é para vocês. E o Tiago está falando, não sei de nada, estou sendo um interlocutor aqui. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não tem, porque não pede. Quando pede, não recebe. Pois pede por motivos errados. Isso aqui entra a onisciência de Deus. Sabe por quê, Dionísio? Porque eu, numa oração muito bonita, numa oratória muito bem colocada, eu posso impressionar muita gente. Eu posso impressionar quem me ouve. Mas Deus conhece o motivo real do coração. É por isso que o Tiago está falando, vocês até oram. Vocês até clamam. Quem sabe ele pudesse até falar, vocês oram muito bonito, hein? Chama atenção. Mas o pedido de vocês são por motivos errados. E aí ele fala o motivo. Ele relata, ele revela o motivo. Pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Quer dizer, eu vou pedir para mim. Eu quero conquistar, eu quero granjear, eu quero ter, eu quero possuir. Motivo errado. A nossa vida deve ser em função de glorificar a Deus em todo o tempo. Se você tiver que padecer por essa vida aqui, se glorificar a Deus, você está no motivo, na motivação certa. Tiago está prosseguindo aqui, repreendendo os irmãos. Vocês não sabem que a inimizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Gente do céu, isso é um perigo, gente. Você ser inimigo de uma pessoa influente, você já sofre, Dionísio. Se você se fizer inimigo de uma pessoa que tem muita influência, você está perdido, rapaz. Já era a sua reputação, já era o seu nome, porque a pessoa tem muita influência, então ela vai passando aquela inimizade por um. Daqui a pouco está todo mundo te odiando. Agora você imaginou você se colocar inimigo de Deus? Melhor não.
Melhor se tornar inimigo do mundo. Porque o mundo a gente vence com a nossa fé. Vou repetir. O mundo a gente vence com a nossa fé. Não dá para vencer Deus. Não dá para ser aceito por Deus se fazer um inimigo dele. E como eu já lembrei aqui no começo, se fazer inimigo de Deus não é guerrear contra ele, lutar contra ele, ser contra ele, ser opositor a ele, porque isso é impossível. É abandonar os conceitos de Deus, os princípios de Deus, para adotar os princípios do mundo. É isso que é inimizade. E ele está dizendo aqui: ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que Ele fez habitar em vocês tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior, porque isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aqui ele dá o conselho para a gente vencer essas coisas. Eu sabia que eu não ia chegar lá. Portanto, submeta-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Infelizmente, muita gente fazendo o contrário, resistindo a Deus e se submetendo ao mal, quando deveria ser ao contrário, se submeter a Deus. Está dentro da sua visão, dos seus conselhos, porque só assim você não vai precisar nem lutar contra o inimigo, ele vai fugir de você. Mas infelizmente o que hoje nós vemos são pessoas fracas. Fracas porque não se alimentam. Porque falar que não tem alimento é mentira. Mas é aquilo que o Tiago está dizendo aqui: olha, vocês vivem contendendo, vocês vivem pedindo as coisas, mas por motivos errados. A motivação de vocês não é a motivação que Deus quer. Existem pessoas na igreja, Dionísio, que estão na igreja por medo do inferno, porque sabem que só existe dois caminhos. Então eles correm para a igreja como se fosse um refúgio contra o inferno, quando na verdade a motivação aí está errada. A gente tem que estar próximo de Deus, a gente tem que estar na igreja, a gente tem que abraçar a fé para que nós possamos ganhar o céu. Essa é a motivação correta, não por medo do inferno. O inferno não foi feito para a gente. Poxa, é só ler a palavra. Mas a gente tem que desejar o céu, a gente tem que amar o céu. Mas como é que você vai amar, vai desejar um lugar que você nem sequer experimenta um pedaço dele aqui na terra? Porque a cada culto é uma manifestação, um pedaço do céu. É Deus falando, é Deus agindo. Olha o culto que nós tivemos no domingo de Santa Ceia, gente. Que culto maravilhoso. Olhava para o irmão chorando, olhava para uma irmã chorando, e a gente aqui naquele culto simples, mas Deus ministrando ao nosso coração, o Espírito de Deus com liberdade, agindo no nosso meio, e tivemos aquela ceia abençoada. Isso não é um pedaço da manifestação do céu? Sim! Mas quem não ama isso aqui, nessa oportunidade, gente, como é que vai desejar estar lá com Ele para sempre? Se isso tem que começar aqui, é como se fosse um treinamento para ir para o céu. A nossa vida de fé é um treinamento para ir morar no céu. E Tiago aqui estava ouvindo muitas reclamações, porque as pessoas são de questionar: mas por que isso? Mas por que aquilo? E por que aquilo outro? Mas por que acontece isso na minha vida? Mas por que só vem luta contra a minha vida? Poxa vida!
O Tiago está dizendo, você está reclamando do quê? Isso está tudo dentro de você. É você que administra isso. Ao invés de fazer guerra, chama paz para a sua vida. Começa a olhar as coisas com outros olhos. A palavra de Deus diz que se os teus olhos tiverem luz, se os teus olhos forem bons, para resumir o texto correto, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então tudo vai de como a gente vê as coisas. O Tiago está querendo nos ensinar que muita coisa depende da gente. Não adianta a gente querer jogar tudo para o mundo espiritual, porque hoje é uma moda, né? Tudo é mundo espiritual. Deus está vendo, Deus conhece, Deus sabe. E eu faço o quê? O que eu faço? Quais são as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas decisões? Jogar tudo para o mundo espiritual fica fácil demais, me exime das minhas responsabilidades como cristão. É isso que o Tiago está falando aqui. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Estou no verso 7. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aí já entra aquele termo de cima do muro. Não pode ser em cima do muro, gente. Na sexta-feira nós estamos aqui com um curso teológico falando sobre os dons. E nessa sexta-feira vai estar aqui o teólogo pastor Carlos Silva. O Carlos vai estar ministrando a aula de sexta-feira. E eu tenho certeza que Deus vai nos ensinar muito a respeito de dons, porque nossa, como o pessoal faz confusão com isso. Cima do muro. Sabe por quê, Dionísio? Eu não posso ser cheio de Deus hoje e amanhã eu estou acabado. Amanhã eu estou, só pela misericórdia. Cadê esse cheio do Espírito? Mas isso é uma outra história. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. E há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você que julga o próximo? Precisa explicar isso aqui? Não precisa, irmão. A palavra de Deus ela é destilada. A gente não precisa ficar anos e anos sentado numa sala teológica para a gente entender isso. É tão clara a palavra. Os conselhos de Deus são tão claros para a nossa compreensão. É só a gente compreender e aplicar. Simples assim. Mas a gente prefere viver um evangelho de opa-opa, de emoções, de barulhos, porque é mais agradável às pessoas, porque aparece mais. E o Tiago está falando, tudo isso que acontece no meio de vocês é culpa de vocês mesmos. Se orientem, se analisem, mudem as motivações, mudem os procedimentos, que aí vocês terão um resultado. É isso que o Tiago está dizendo aqui. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, apanharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. É forte isso, né? Gente, como eu amo a palavra.
A gente tem as nossas limitações? Lógico que temos. Nós muitas vezes temos que fazer aquela oração que o apóstolo Paulo orou. Senhor, aquilo que eu não quero fazer é isso que eu faço. Eu tento fazer o que é certo, mas eu não consigo. Quando eu vejo, já estou fazendo tudo errado. Mas a gente saber que temos a oportunidade de consertar as coisas é muito bom. Isso se chama graça. Isso se chama misericórdia. Temos que procurar viver como os órgãos do corpo, como disse o pastor Damião. Um servindo ao outro. Um olhando a importância do outro. Se o pulmão pudesse falar para o coração, rapaz, como eu te amo. Porque o dia que você parar, eu estou perdido. Como seria bom se a gente vivesse com essa mentalidade. Essa é a mente de Cristo. Valorizar o outro. Saber que ele é importante para mim. Você já pensou como seria o corpo sem a luz dos olhos? Sem a audição, o mundo seria mudo para a gente. Que bom se vivêssemos como vivem os órgãos dentro do corpo. O rim. Olhar para o estômago e dizer, poxa vida, que bom que você está aí. Me sinto vivo enquanto vejo que você está vivo também. E parar de guerrearmos contra nós mesmos. Ofendermos, entristecermos. Como igreja. Não existe diácono Dionísio, missionária Ana, nossos irmãos que estão aí nas redes sociais. Igreja certa é aquela ou é aquela? Não existe. Isso não existe. Existe a palavra de Deus e os seus conselhos para uma vida eterna. Isso existe. Não existe, essa igreja, se não for nessa igreja, não, isso não existe. Isso é religiosidade. E Deus procura filhos e filhas que estejam dispostos, como filho, a ouvir os conselhos do Pai. Como a gente, como pai, fica triste quando a gente aconselha o filho não ouve. Como a gente fica triste. E lá na frente a gente vê que por falta de seguir aquele conselho, quebrou a cara. É verdade ou não é, gente? Porque quando você dá conselho para o seu filho, é porque você já tem experiência, já sabe o que pode acontecer lá na frente, mas ele não acredita. A mesma coisa na fé. O Tiago está dizendo, olha, se submeta a Deus. Resiste o diabo. Quando ele diz resiste, é porque está dando uma indicação de que vai ter investida, gente. Você só resiste àquilo que vem contra você. Então, se é para resistir, é porque vai ter que ter investida. Mas quando vier a investida, você já está ciente que é a investida do inimigo. Aí você vai colocar o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. E aí vai, para você poder resistir o dia mau, escapar das ciladas do diabo. Muita gente caindo porque não resiste. Primeiro, porque não se submete, não faz aliança com Deus, não faz amizade com Deus. E depois porque não resiste. Pensa que não vem investida. Quando vem investida maligna, acha que é humano. Aí começa a guerrear com o humano, começa a contender com o humano. E o inimigo só dando risada, dizendo, está pensando que é o irmão, está pensando que é o irmão dele.
e sou eu, e ele não descobriu, e ela não descobriu. É isso que Tiago ensina para nós essa noite. Então, se você pudesse dar só uma palavra para fechar essa mensagem de hoje, o que você diria? Eu diria, faça amizade com Deus. Ainda que você tenha a inimizade do mundo, é melhor ser amigo de Deus. Amém, queridos? Amém. Tá fraco demais, pode melhorar. Amém, queridos? Amém. Essa é a mensagem de hoje. Nesse culto de hoje. Aprender mais? A gente aprende sexta-feira. O pastor Carlos vai estar aqui falando dos dons espirituais da igreja. Quer conhecer como funciona? Uma coisa é certa. Não tem nada a ver com o que a gente vê em redes sociais aí, viu? Nada a ver. Esses movimentos todos que a gente vê aí. É muito bonito de se ver. Às vezes até emociona. Mas o propósito dos dons espirituais não foi para isso. Tem outra motivação. E nós vamos aprender isso sempre com a palavra. Sempre. Fazendo como bons bereanos. Examinando as escrituras para ver se é assim. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Quero fazer essa oração, encerrando. Graças a Deus consegui terminar. Eu quero convidar a missionária Ana aqui, eu quero orar por ela. Ela não está muito boa de saúde. Provavelmente agora iremos sair para levá-la no UPA. E a gente também precisa da solução da medicina, né? Mas antes de irmos lá, eu quero orar. A Bíblia diz, está entre vós alguém doente? Chama os presbíteros da igreja e unja com óleo. E a oração da fé sarará o doente. Não é o óleo que faz nada, Dionísio. É a oração da fé. Amém? Dionísio, eu vou pedir para você orar enquanto eu unjo ela. Tá? Só ora abençoando a vida dela, restauração, saúde. Enquanto isso, eu vou ungir-la com óleo, tá bom? Deus, Jesus, amado eterno Deus, Senhor, coloca agora as tuas mãos sobre a tua filha, Senhor Deus, repreendendo toda dor, Senhor, toda enfermidade, tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que atrapalha. Senhor, a tua palavra diz, Senhor meu Deus, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Senhor meu Deus, estou orando, Senhor, com a oração da fé sobre a tua filha. O diácono Dionísio também orando, Senhor meu Deus, declarando a bênção sobre a vida da tua filha. Antes de irmos aos homens, Senhor meu Deus, nós recorremos a ti, que é o nosso socorro, bem presente, Senhor. Tu és o nosso refúgio, Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura. Portanto, Senhor meu Deus, nós decretamos a bênção sobre a vida da tua filha, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, diácono Dionísio. Aí, tá vendo? Bom, tá orada, tá ungida. Agora nós vamos à medicina, de repente, tomar uma injeção. E tá todo mundo reclamando desse incômodo aí, né? Dores no corpo. A gente tá vendo que tá vindo aí mais uma onda de dengue. A gente não sabe o que é. Só os doutores que estudaram para isso, para saber o que é, né? Mas que sejam abençoados essa noite. Você que esteve aí nos acompanhando na live, os irmãos que estiveram presentes aqui. Nosso próximo encontro agora é domingo às 9 horas da manhã, no culto com a família, tá bom? No culto com a família. E segunda-feira tem culto de oração às 19h30. E na quarta-feira que vem a gente está de volta com mais um culto de ensino. Não se esqueça, sexta-feira, você que está acompanhando pela live, vem estudar com a gente, tá bom? Nós estamos cobrando R$30 por pessoa, com direito a certificado, para você ser ministrado por professores com capacidade de te ensinar acerca das Escrituras. Sexta-feira agora, pastor Carlos Silva vai estar ministrando a respeito dos dons espirituais, meditado, citado pelo apóstolo Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 12. É bom entendermos a palavra de Deus. Amém? Você querendo, pega o contato, manda mensagem e a gente vai fazer com que você chegue até aqui para ouvir
e para aprender conosco no seminário, etc. Tá bom? Vamos fechar os olhos, orar, agradecendo por esse culto e irmos embora para a bênção, com a bênção apostólica. Amado eterno Deus, te agradecemos por essa noite. Obrigado por tudo que falaste ao nosso coração. Que essas palavras, Senhor meu Deus, não venham somente entrar pelo ouvido, mas que ela possa estar alojada no nosso coração. E no momento oportuno lembrarmos, Senhor, de cada palavra, para termos cada procedimento segundo a Tua direção, Senhor. Que possamos ser pregos como amigos do Senhor, Pai. Porque ser amigo do Senhor é muito bom. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, nos conceda uma noite de descanso, Senhor, abençoado, para que quando despertarmos para esse novo dia, Senhor, meu Deus, que é quinta-feira, possamos saber e ter a certeza que enquanto dormíamos, o Senhor preparava tudo para o nosso dia, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão, onde quem quer ser abençoado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja presente, seja real, não só hoje, mas para todos sempre. Podemos dizer amém. Está terminado em nome de Jesus.